Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde. Além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E a raça de hoje vem de onde? Vem da Alemanha. É um cão afetuoso, dócil, brincalhão, extremamente apegado ao dono e encanta pela sua beleza e pela exuberância da sua pelagem. Estamos falando do Spitz alemão. E ninguém melhor que os meus convidados, que eu já vou apresentar, para poder falar dessa raça encantadora para vocês. Então, vamos lá. Aqui comigo, nos estúdios da TV Cinec, o criador e titular do canil Gladiators, Kennel, Carlos Fernandes. Boa noite, Carlos. Obrigado pela presença. Olá, boa noite para todos. Leonardo Pereira Mendes, titular do canil Golden Fur Balls. Falei direitinho, Leonardo? Boa noite, obrigado. Oi, boa noite. Falou direitinho, sim. Muito obrigado pelo convite. Eu quem agradeço, imagina. Vamos lá. E o médico veterinário e criador Marcos Arruda, do Medal of Gold. Boa noite, Marcos. Obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. E é claro que sempre aqui comigo, médico veterinário, meu amigo, que é criador também, não dessa raça, mas de uma outra raça, Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Mauro. Obrigado. Boa noite, Marcos. É muito bom estar aqui entre amigos, verdadeiras feras, criadores aqui de excepcional qualidade, gente ganhadora de títulos internacionais com a própria criação. E vai ser um bom bate-papo sobre essa raça amável que são os Spitz alemães. Com certeza, com certeza. Bom, e para começar, gente, eu vou pedir para o Dr. Mauro explanar para a gente, contar a história da raça, que são histórias encantadoras. Todo mundo gosta de ouvir. Eu acho que a parte, eu gosto, é a parte melhor, porque eu aprendo muito também. Vamos lá, Mauro? A origem da raça, eu já falei. Eu quero que você fale como surgiu a raça, né? Na verdade, foram cachorros que foram também trazidos dos amigos do norte da Europa, que foram através dos portos da região noroeste da Polônia e nordeste da Alemanha, uma região onde tinha muito mar. E é uma região conhecida como Pomerânia. Pomerânia significa perto do mar. Pomerânia que significa perto do mar. Perto do mar. Isso. Que interessante isso. E tem até um mapa, né, para a gente ver. Olha aí, já está no ar. Pode continuar, doutor. Então, na verdade, essa região que inclui uma parte da Polônia, uma parte da Alemanha, foi muito característica por receber navegantes que tinham essas bolinhas fofas de pelo nos navios, e esses cachorros logo causaram muito boa impressão e foram levados para dentro dos países, principalmente para a Alemanha e também para a Polônia. A raça se desenvolveu muito bem na Alemanha, não tem uma coisa dizendo que só um tamanho possa servir, porque existem vários tamanhos. A raça tem pelo menos 4 tamanhos conhecidos. Como origem, Spitz, existem várias raças que têm esse sobrenome Spitz, mas o Spitz alemão que a gente vai conversar hoje, basicamente tem os tamanhos que a gente vai conversar. É muito interessante que é uma raça que fez muito sucesso junto da realeza. A
A rainha, não a Elizabeth, mas a rainha Vitória, ela era desesperada por cães, queria muito cães, e ela recebeu da Itália, primeiro, uma fêmea de Pomerânia, primeiro um macho, e depois uma fêmea que vieram da Itália, e se sabe que ela teve mais de 50 desses cães na criação dela. É uma raça que encanta pelo tamanho, pela praticidade, eles são muito rústicos, e isso tudo a gente vai falar bastante. Uma coisa interessante também, é só uma curiosidade, mas eu não podia deixar escapar. Sim. No acidente do Titanic, que houve o naufrágio, sobraram 3 cachorros, 2 deles eram pomerânias. Pomerânias, inclusive, eu ia falar que aparece até no filme, né? Sim, no filme, na montagem de 1993, no remix, né? Uma cena, não se sabe se esse cachorro realmente existiu até aquela época, ou se aquela sobrevivente ainda tinha pomerânias, mas eu dei uma pesquisada, parece que até a morte dela ela conviveu com pomerânias. Com pomerânias, sim. Agora, eu fiz uma outra pesquisa, tá? Eu pesquisei e os criadores vão dizer se eu estou certo, se eu estou errado, e eu vou ter que pôr meu óculos. Vamos lá. Segundo as minhas pesquisas, tá? O Carlos pode me dar a sua opinião e responder isso. O Spitz é uma raça que passa por uma grande popularização no Brasil, imensa, tá? Segundo eu pesquisei. Entre 2021 e 2022, foram registrados nada mais, nada menos do que mais de 28 mil exemplares com pedigree. Carlos, você com esses 50 anos de criação, uma criação idônea, uma criação que, vamos poupar elogios, né? Me diz uma coisa, a popularização, você acha que atrapalha, é nociva à raça? Não digo nociva. Mais pertinho do microfone. Prejudicial, sim. Porque tem muitos criadores que não são sérios. Tem criadores que não são sérios. Troca o microfone, Mauro. Aí. Fala só mais um pouquinho próximo, Carlos. Acho que agora vai. Alô? Sim, agora. Bueno, tem alguns criadores que não criam muito bem, não criam cães de qualidade, e aí a raça se danifica, não? Porque aparecem por todos lados cachorros sem qualidade. Mas, em suma, tem mais criadores que criam cachorros de qualidade e levam em frente a raça. Sim, é o que a gente sempre comenta aqui nos programas, Carlos, desde lá de 2007, né, doutor Mauro? É que tudo que cai na mídia, cai no gosto popular, cai na mão de maus criadores. Exato. E eu vou dar aquele mesmo recado de sempre. Os criadores que estão aqui, que foram convidados, aceitaram o convite, o que a gente agradece muito. O Marcos, o Leonardo, o Carlos, aí com mais de 50 anos de criação, isso não é brincadeira, gente. Mas, tá? Desculpa, Sim, 50 anos não sou em Pomerânia, eu criei muita raça. Sim, vem de outras raças. Ok. Existem outros criadores sérios, sim, no Brasil, que estão fazendo um trabalho muito bonito. A gente convida, mas pela distância, de vir até a capital de São Paulo, não é fácil, trânsito. Uns não estão na capital, estão no interior, mas há, sim, além desses criadores que estão aqui, que fazem um trabalho bem bacana, um trabalho bem sério, né? E como o Carlos falou, o grande boom, ou seja, a coisa ruim é quando cai na mão de criadores de fundo de quintal, que não vem ao caso agora, que todo mundo já sabe a minha opinião, e eu não vou nem explanar. Mas vamos lá. Doutor Mauro, quer salientar? Na verdade, o problema todo está aqui. Raças que caem no gosto do povo e acabam adquirindo essa pecha de ser uma raça muito popular, acabam pagando o preço do que o Carlos acabou de falar, de não criarem filhotes de boa qualidade, cachorros de boa qualidade. Não só fisicamente, do ponto de vista da saúde é bastante complicada a raça, mas também temperamentos horríveis que não tem nada a ver com essa raça,
Eles são muito queridos. Temperamento atípico, né? Inclusive, nós já vamos entrar nisso, porque o que eu vejo, o Dr. Mauro, são muitos cães atípicos, né? Cães problemas de saúde, que vamos falar depois. Mas, assim, para eu seguir aqui hoje, pelo nosso tempo, o Leonardo pode falar para a gente num todo, ao olho do criador, quando a gente olha para o Spitz, né? Quando a gente olha para o Pomerânia, a aparência geral de um Pomerânia, o que mais chama a atenção e o que mais chama a atenção do público? Bom, eu diria que seria a pelagem, né? A primeira coisa que você olha é um Pomerânia cheio de pelo, a pelagem dupla, assim, é lindo de ver. A cauda, né, sobre o dorso, então forma aquele desenho bonito da cauda que abre assim em cima, que junta com a juba, então forma essa silhueta bonita. As orelhinhas assim para cima, né? O focinho, que tem muita gente que fala, parece uma raposinha e coisa e tal, apesar que não era para ser, na verdade, né? Mas, enfim, Sim, sim. E o corpo compacto, eu acho que eu diria isso, o que chamaria atenção, né? O que você tem mais para adicionar? Sim, vamos lá, Carlos. Estamos aqui numa conversa democrática, ok? Ursinho ou raposinha, não existe isso. Ah, sim. Sim. Interessante. Cara de Pomerânia. Pomerânia, exatamente. Ok. É totalmente diferente de uma raposinha. De uma raposinha, de um ursinho, que não tem nada a ver com a raça. Exato. Veio porque no padrão Sim, que tem que ter expressão. sim. E aí confundiram a expressão em deixar o cachorro parecido. Não tem nada a ver que tem São cães... expressão por os olhos pequenos. Claro. Alerta. às vezes a gente vê cães ou longilíneos, posso usar, Mauro? Não. Mais compridos, mais retangulares. Né? Ok. E agora nós vamos falar, enquanto eles estão ali só vendo o microfone do convidado, nós vamos entrar já. O Marcos Arruda, faz uma gentileza para mim. Vamos falar um pouco, falamos da aparência geral, vamos falar da cabeça do Pomerânia. O porquê, gente? Pode pôr na mesa, Marcos. Nós estamos aqui ao vivo. Às vezes eu ando e, sinceramente, eu não sei diferenciar se é um chihuahua pelo longo que está vindo ou um Pomerânia. Isso é um absurdo. Nós temos cabeças muito redondas, inserção de orelhas, que são aquelas orelhas laterais, né? Que não são boas e o padrão não diz isso. Então, agora nós vamos explicar um pouco sobre a cabeça, né? A cabeça, os olhos. A gente vê, às vezes, os olhos muito saltados, né? Que seriam olhos proeminentes. Você pode falar para a gente sobre isso? Posso sim. Então, o ideal é que, como você estava falando dos olhos, né? Que eles sejam amendoados, né? A orelha ela tem que ser inserida mais aqui no topo da cabeça, ó. Isso, auxilia Mais ele aqui aí. no topo, tá? E não tão lateralizada, como a gente vê mais em chihuahua, Ok. tá? E A dentição é uma coisa à parte. Não seria precisa, mais ou menos não. isso, então. Sim. E a medida do crânio e do focinho também tem que ser equivalente aqui. Tá, essa cabeça, vamos ver. Os olhos, desculpe, eu não te ouvi falando dos olhos. Eles têm que ser Amendoados. amendoados. Não pode ser aqueles olhos redondos, Isso. saltados. Sim, vamos lá. O crânio é metade, e aí aqui você tem metade dessa Isso. medida principal. A medida Ok. tem que ser metade do que é do crânio. Ok, esse exemplar é o quê? É um macho? Uma fêmea. Uma fêmea. Isso. E é uma fêmea tamanho anão. Ah, não. Sim. Ok. Sim, essa cor é o Black and Tan, ou seja, preto com marcações em canela. Mauro, vai ali e mostra onde tem que ser exatamente essas cores. Então, a marcação... O microfone, a gente olhando a marcação do TAM, ele tem que ter essas duas pintas sobre os olhos, na lateral da face, nas patas, dentro das orelhas e embaixo da cauda.
Tá? Tá, exatamente. A marcação correta. Essa é a marcação correta. Correta. Uma coisa interessante que o Marcos estava falando, que não ficou muito claro, é assim: o Pomerânia, quando a gente vai olhar a cabeça, o focinho equivale a metade do tamanho do crânio. Então, cabem 2 focinhos no tamanho do crânio. Por isso, no comprimento do focinho. Sim, por isso que você tem essa expressão característica da raça. Tá? Ok. O stop ali, que seria a testa do cachorro, precisa ser bem o stop precisa ser definido. Não pode sim. vir aquela coisa reta, né? Não, nem o crânio plano, é arredondado, isso mesmo. E redondo. E as orelhas, quando o cão está em alertas, elas desaparecem no pelo, né? Na verdade, elas ficam perdidas numa juba, né, de pelo, porque eles têm muito pelo, né? Se a gente observar, olha a quantidade de pelo que tem esse cachorro. E a gente vai falar bastante sobre que nós vamos falar disso. E essa é uma variação. Aquela cor que está lá, dá para você trocar, Marcos, por favor? Aqui, que está no colo do Leonardo lá. Vamos. É um macho ou uma fêmea? É um macho. Qual é essa cor? É laranja ou vermelho? É um laranja. É um laranja, mas já é um tom mais intenso, já puxa mais para um vermelho. Mas seria um laranja, porque é tudo na mesma genética, só que muda a intensidade da cor. Então esse daqui é um macho laranja mais intenso, e aí com o Carlito você tem um macho, uma fêmea, perdão, um laranja um tom mais claro. Pode ficar aí, Carlito, que já a Andréia pega aí, do jeitinho que ela tá. Pode deixar ela aí, que ela tá linda aí. Observa, Marcos, que aqui também tem a mesma história do focinho e do crânio. Tá? Sim, o focinho, sim. uma parte, 2 partes de crânio. Tá? Tá, agora deu para ver bem, que ele olhou. Sim, entendemos, ok. Aqueles Olha a posição da orelha. Sim, ela colocou agora. Agora dá para... Ó, gente, vocês que estão aí em casa, dá para ver tranquilamente agora. Cara linda. Não é aquele focinho comprido, aquela coisa... O microfone está lá perto do Marcos? Você queria... Há quantos anos você está com Spitz, Marcos? 6 para 7 anos. 6 para 7 anos. Isso. E só uma curiosidade, a medicina veterinária veio depois dos Spitz? Eu estou enganado? Veio mais ou menos em conjunto, assim. É mesmo? Logo depois que eu me formei, eu já adquiri a minha primeira Spitz. Não tinha intenção de criar. E aí depois comecei a acompanhar essa parte de melhoramento genético na faculdade e tal. E aí comecei a me interessar mais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre saúde e eu vou te chamar de novo também. Andréia, pega um pouco aquela bebezona, que tem um nome lindo que eu me esqueci, que está lá com o Carlitos. Primadonna. Tudo é bom, gente? Primadonna. Carlitos, que idade tem? 7 anos. 7 anos. Tem títulos essa? Muitos, né? Ok. Eu estou aqui agora. Bom, já falamos um pouco da cabeça, do focinho, das orelhas, né? O rabo, né? O rabo é o tamanho médio, é isso mesmo, doutor? O rabo é tamanho médio. A cauda tem um tamanho médio de inserção alta, e a grande característica dessa raça é que a cauda deve ser portada sobre o dorso, em direção à cabeça. Jamais com descansos laterais. Sim. Sobre o dorso, em direção à cabeça. Maravilha. Andréia, aí abaixo, veja essa coisa latindo aí, se você quiser pegar aí, porque eles são as estrelas, né? Nós estamos aqui, eles roubam a cena, não adianta. Ok, agora sim. Bom, de tamanho, nós temos aqui a variedade do anão, tá? Que é até 21 centímetros, 3 a mais ou 3 a menos. Estou correto, criadores? Exatamente, ok. está certo. E aí nós temos mais 3 tipos, que seria o pequeno, só para vocês de casa ficarem sabendo, que é 23 centímetros, com essa variação também. O médio, que é de 35 centímetros, e o grande, 45 centímetros. Confere. Esse é o que o padrão pede. E uma coisa interessante que muita gente... mas eu quero menorzinho porque o temperamento é diferente. Não, o temperamento é muito parecido em todos eles. Quando uma pessoa cria dentro do padrão, o temperamento é exatamente o mesmo. Sim. O temperamento de cachorro primitivo, como são eles. E o que seria o temperamento do cachorro primitivo, você que convive também, Carlos? Sim.
Esse temperamento, eles são mesmo vivazes, são inteligentes, são extremamente companheiros, como a gente vê. E também cuidam da casa, não? Qualquer estranho, ele em seguida vai ensinar. Eles são cães de alerta também. Cães de alerta. Tinha alguma função, Mauro? Eu não me lembro se você falou. Uma coisa interessante, o Carlito tocou uma coisa aqui bastante importante. A gente chama eles de watchdogs, porque esses cachorros têm um ouvido que é praticamente um ouvido absoluto. Eles percebem sons muito diferentes no ambiente onde eles vivem e dão alarme muito facilmente. Uma pessoa que mora num apartamento, às vezes, no apartamento do vizinho está acontecendo alguma coisa e o Pomerânia é capaz de perceber isso e alertar. Eles são muito, muito espetaculares em relação à companhia da pessoa, porque ao mesmo tempo que eles são excelentes cães de companhia, eles protegem o dono como uma forma de reserva. Eles acham que o dono merece ser cuidado. Entendi, muito interessante. Carlos, desculpe, quer complementar? Sim. Não, eu estava falando para os meninos aqui que se o vizinho bate na mulher, o cachorro avisa. Olha só. Sim, mas isso é muito bom, isso é muito bom. Eu queria fazer só uma... Leonardo, por favor, vamos lá. Eu só queria adicionar uma coisa ainda sobre o que ele falou do temperamento, que eu achei interessante falar. Quando a gente falou sobre temperamento atípico, há um tempinho atrás, aqui no começo, Sim. é justamente isso. O Spitz, ele é carinhoso, porém ele é independente, ele é curioso, ele é assim, é desse jeito, né? Ele não tem que ser tímido, não pode ser medroso, não pode ser agressivo. E aí, quando você tem esses temperamentos que são atípicos da má criação, você começa a ter cães que são agressivos, que mordem, enfim, esse tipo de coisa. E isso não é característico da raça. É importante que se diga. Porque as pessoas acham que o normal do Spitz é ser agressivo, é morder o banhista. São cães latidores. Então, exatamente. E tudo isso não é verdade. O latido, eu até diria que eles latem, porém você consegue educar. Mas quando é atípico, o cachorro vai latir para tudo e vai querer morder tudo. Isso não faz parte do temperamento da raça, o temperamento típico da raça. São cães com cruzamentos indevidos, exatamente, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe que acontece. Pode falar, Marcos. Eu acredito que está um pouco envolvido com o imprint canino. Os criadores que não criam muito bem, eles acabam entregando o filhote muito cedo. Então, o cachorro acaba tendo muitos traumas, né, de não ter convivido com os irmãos, com a mãe, de ter uma hierarquia ali, né, uma dominância dos outros cães. Então, às vezes está envolvido com isso também. A maioria das... Tem gente que não cria muito bem, assim, acaba deseducando o cachorro, né? Sim, você tocou num ponto muito importante. Com esse temperamento todo que a gente está vendo aqui, pessoal, nós estamos indo no estúdio, estamos com 1, 2, 3, 4, 5 lá com o Carlos, 5 Spitz. E o temperamento, vocês não estão ouvindo latir, eles estão ali atentos quando o dono fala. Então, Marcos, você tocou num ponto importante, que é a idade, né, de se entregar um cão desse, né, para o dono. Eu ia falar um bibelô, mas eu não vou nem deixar isso impregnar, que não são bibelôs, são cães, né? São cães com boa estrutura. Sim, essa importância de entregar tão cedo pode sim afetar o temperamento, né? E também para o ambiente onde esse cachorro está indo, né? O meio ambiente é importantíssimo também para o temperamento. Sim. Sim. E os cachorrinhos não se podem entregar antes dos 90 dias nunca, jamais. Tem que estar todos vacinados já para poder entregar. Criadores éticos fazem isso. Quer completar, Marcos? Não. Tem cães que, mesmo com adestramento, você não consegue resolver isso. Assim, eu tenho pacientes que carregam isso a vida toda. Aquele cachorro medroso, aquele cachorro que não confia em ninguém, que dá trabalho, que totalmente atípico. Assim, não tem. Você fala, não é possível. E às vezes até cães que são entregues numa idade um pouco mais avançada, dependendo da criação, eles podem mudar, mas nem se compara. Nem se compara a esses cães que não tiveram um imprint. Ok, doutor Mauro. Uma coisa importantíssima que o doutor Marcos está falando, porque o que a gente acaba vivenciando no dia a dia é que existem muitas doenças
impingidas a esses cães por conta dessa má criação. Por exemplo, um cachorro que não teria problema nenhum de joelho, você coloca ele num ambiente que não é adequado para esse cachorro ser criado, um piso muito liso, um piso de porcelanato, e o cachorro vai adquirir um problema e cachorro que fica pulando do sofá. Não é uma raça para isso, é uma raça que exige um dono que tem a responsabilidade para ter esse cachorro, esse tamanho de cachorro. Sim, maravilha. Eu vou agora chamar um break, um merchan rapidinho, e a gente já volta para falar das cores, dessa variedade de cores dos Spitz. Mas não sai daí não, que o programa está super interessante, tem muito assunto pela frente ainda. A gente volta já. Vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. O seu final de semana vai ficar mais animado com o programa Amigo Miguel e convidados. Um verdadeiro show Brasil, com músicas, informações, bate-papo, muita alegria. A festa fica por conta do apresentador Amigo Miguel. Aqui na TV Cinec é Show Brasil. TV Cinec, tudo em um só lugar. Aqui você encontra grandes amigos, uma programação recheada de novidades. Programas animados você encontra aqui. TV Cinec, www.tvcinec.com.br. Vem aí, de boteco para boteco. Isso mesmo, um bate-papo descontraído com vários convidados. Artistas chegando, artistas cantando. E o mais importante, todo mundo quer participar desta grande festa. Na apresentação da querida Vani Ferro e sua equipe, que também gosta de um papo de boteco. Um show aqui na TV Cinec. Vem pra cá você também. www.tvcinec.com.br. Bora botequeiro que o boteco começou. Vem fazer parte da festa, Vani Ferro já chegou. Bora galera que o sucesso tá no ar. E na TV Cinec acaba de começar. Esse boteco é show, chega em todo lugar. Esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais para você aqui na TV Cinec, a sua TV online 24 horas no ar. Programa Diga Sim para o Esporte. O programa vai ao ar semanalmente, transmitido pela emissora de TV TV Cinec, com convidados do mundo esportivo. Vamos divulgar o seu atleta, a rotina da escolinha de futebol, com entrevistas presenciais nos estúdios da emissora. Iremos entrevistar, homenagear e incentivar o aluno, mostrando os treinos, a disciplina, as instalações e vestiários, bem como os profissionais envolvidos nas aulas, ilustrando com vídeos e fotos cenas do treinamento, campeonatos internos, valorizando ainda mais a escolinha. O programa Diga Sim para o Esporte tem como objetivo divulgar a escola, suas atividades diárias, tempo de treino, orientação alimentar e acompanhamento dos familiares, envolvendo toda a categoria esportiva. Participe com as competições. Participe. Agende sua entrevista. 11 95939 4240. Salvou. Boa noite, galera. Estamos de volta aqui ao vivo pela TV Cinec. E isso dispensa qualquer imagem, qualquer comentário, qualquer apresentador, qualquer criador. Andréa, por favor. Olha isso aqui. A minha mochila grande, cabe. Como que chama? Qual o nome? Qual o nome? Juca. Juca, qual a sua idade, Juca? Qual a sua idade, Juca? Juca, você vai morar com o Martinelli, Juca? Que coisa impressionante. A cara do cachorro, gente. Olha isso aqui. E aí a gente fala de criação séria,
E o povo acaba vendo, e o povo acaba vendo isso e acha que criar é brincadeira, que criar é brincar de casinha. Eu vou virar ele aqui, André. Por favor, gente. Eu não vou dar minha opinião aqui porque eu vou preso, né? A gente não pode, a gente está ao vivo, né? Então, quando a gente fala de criadores sérios, de criação idônea, o trabalho que dá, né, para produzir, entre aspas, ou seja, para se ter um cachorro desses tipos que estão aqui num canil, né? Olha lá, Andréia, a prima dona. Olha a paciência daquele animal ali ao lado, olha a cara daquele animal, o que tá lá com o Leonardo, no colo do Marcos agora, então é isso, uma afronta, doutor Mauro, porque são... O que é bacana, nós temos aqui exemplos de cachorros muito bem criados e uma gama de cores, das quais o Léo vai falar para a gente um pouquinho agora, mas assim, é bacana você ver cachorros tão bem pigmentados e tão bonitos, com olhos bem pigmentados, narizes bem pigmentados. Sim, e agora nós vamos entrar realmente em cores. O Léo vai encabeçar essa pauta aí. A raça tem bastante cor e é legal porque o pessoal, quem tem um, geralmente quer ter um segundo, um terceiro de outra cor. Então isso é bem interessante também. Então você tem a laranja, né, que é essa cor que eu estou segurando aqui, e aquela que está ali com o Carlito também é laranja. A do Carlito é laranja também. Laranja também, isso. Ó, tá vendo? Uns laranja, tons... tá sim, tem umas nuances, ok. Os tons são um pouco diferentes, mas... Aonde tem mais subpelo? Né? Só uma vírgulazinha. Independente da cor, percebam a textura e a quantidade de pelo que esses cachorros têm. Isso é fundamental num cachorro primitivo. E nós vamos falar sobre problemas. A pelagem dupla, e você tem que ter as duas pelagens, né? Porque isso é importante. Você tem que ter pelo e subpelo. Você não pode ter só um ou só outro. Entendi. Põe aqui, Marcos. Estamos ao vivo, assim que funciona. Ok, gente. Quando falo, olha aqui, o pelo, tá? O pelo e o subpelo, que tem que ser bem denso, né? Uma camada bem densa, que seria a proteção. Então, a parte longa, que é característica da raça. Característica fundamental da raça, pelo duplo, com su pelo bem apertado, ok? Ok. Opa, 1, 2 e... Ó o apresentador aqui. Ok. Esse ou essa quem é? Que eu não coloquei a mão lá por baixo. Essa que você está segurando é uma fêmea, e aí essa daí, continuando as cores, essa seria uma de cor creme. Não sei se vocês conseguem ver, ela tem na cabeça... Há umas nuances. Isso, há umas nuances. Então, você vê que ela é creme, né? Se ela fosse inteira branca, da cor da cabecinha dela, também pode ser, porque você tem o branco sólido, né? Na raça, e você tem aquele machinho que você estava segurando anteriormente, agora o part color. Part color é o que está lá sozinho, André, agora. Olha aquilo. O part color é todo cão que tem como base... Olha que gracinha. É todo cão que tem como base o branco, né? E aí manchas de outras cores no corpo. Você pode ter a mancha laranja, que é o caso dele, ou laranja zibelino, ou preto, né? Branco e preto. Aí você tem esse que está no colo do Dr. Marcos Arruda, que é o preto e castanho, né? Sim. Que a gente chama de black and tan, preto canela, que era popularmente conhecido. Aquele que nós mostramos? Que vocês mostraram. Marcos, okay. E tem o preto sólido. Preto sólido, preto, inteirinho preto, sem nenhuma marcação. Inteirinho preto, e também tem o inteirinho marrom, né, que as pessoas chamam de chocolate. O chocolate também é permitido. Chocolate sólido, sem nenhuma marcação. Sem marcação. Sem marcação, porque senão não seria chocolate. É uma coisa interessante nesses cachorros primitivos, que quando as pessoas às vezes querem comprar um cachorro por cor, esquece a cor, o cachorro é o mesmo. E a coisa mais importante, às vezes vale mais a pena você ter um cachorro vermelho, é mais comum. Sim, mas que vai ser muito mais saudável, vai ter muito mais característica a pelagem, mais típico do que pegar uma coisa que é uma raridade e que não necessariamente saudável. Entendi. Carlos, a base das ou seja, cores, vocês criam todas as cores? Não, eu crio bem próximo do microfone. Nós criamos basicamente laranja e black and tan. Temos alguns exemplares brancos, mas ainda estamos no começo.
Brancos. E o Dr. Mauro disse uma coisa muito certa, as pessoas se apegam a cores, né? E na verdade existe a diferença entre o belo e o exótico. Uma cor exótica necessariamente não é tão saudável. Okay. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas necessariamente uma cor exótica, às vezes, leva o cachorro a mostrar doenças ou apresentar doenças no decorrer da vida. Ok, então, eu tenho aqui, então você falou, eu vou... Posso entrar aqui, André? Eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Vamos agradecer quem está online, o criador e handler Daniel Leme, lá do Paraná, que todo mundo conhece o Dani, está mandando um abraço. Rubinho Araújo, handler, criador. E o Daniel, ele faz uma pergunta, vamos lá, tem que ser assim aqui. Está mandando boa noite a todos. Ele diz o seguinte, como os criadores encaram as cores exóticas? E quais, aí ele complementa, quais os problemas que as cores exóticas podem trazer? O Daniel Leme. Quem quer começar a responder? Vamos lá. A parte veterinária eu vou dividir com o Marcos, mas Marcos, basicamente cores exóticas a gente supõe que tenham texturas de pelo não características da raça. Então, por você não ter uma textura de pelo adequada, numa cor que também não é adequada, já me pressupõe uma doença, um problema sério. O Marcos vai falar? Sim, na minha opinião, as pelagens mais exuberantes e mais bonitas são as sólidas, né? O laranja, em primeiro lugar, Black and Tan. A gente tem algumas outras pelagens sólidas também que eu gosto bastante, mas as exóticas ficam bem fraquinho, assim, é um pelo que a gente não percebe, um subpelo muito denso, assim, né? Isso. Carlos tem alguma coisa para falar aqui? Sobre as cores exóticas, qual a sua opinião? Os mais típicos são os laranjas. São os que têm melhor pelagem, quase sempre, os que têm melhor subpelo. Os Black and Tan demoram para ter a textura exata, né? Demoram mais. Alguns nunca conseguem. Tá? Alguns brancos têm uma textura espetacular, não sei deve ser pela cor, não? Em outras raças a cor branca tem mais textura. O Daniel complementa aqui que obrigado, Dani, por estar online aqui com a gente. Ele complementa que hoje em dia está uma crescente dos exóticos. Vamos lá para Rubinho Araújo. Rubinho Araújo também mandando um abraço a todos, senhores criadores. Poderiam explicar a diferença de cães chamados Lulu da Pomerânia ou Klein Spitz, ou Klein Spitz, se é isso? Klein é pequeno. Na verdade, sim, o tamanho que tem a variação. O Spitz pequeno é Klein Spitz. Klein Spitz. Que são os pequenos. E o Pomerânia é menor um pouquinho, o anão, né? O problema é que as medidas são muito próximas. São bem próximos. E numa ninhada, aí os criadores vão poder falar para mim, não existe essa história de que eu vou cruzar dois cachorros anõezinhos e que eu vou ter sempre anõezinhos. Exatamente. Isso não existe, porque não seria um trabalho de criador se não houvesse essa história. Os criadores vão poder falar muito melhor do que eu. Leonardo? Eu queria falar sobre esse lance do termo Lulu da Pomerânia, que também é interessante, porque isso é um termo popular. Isso não é o nome oficial da raça, né? O nome oficial da raça é Spitz alemão e dentro disso você tem as variedades. Spitz alemão anão, que é o nome em alemão da raça, é Zwergspitz. E aí você tem o Spitz alemão pequeno, ou miniatura, e aí o nome em alemão da raça é Klein Spitz. Então, respondendo à pergunta do Rubinho, a diferença seria essa. Lulu da Pomerânia é um nome popular. E as pessoas gostam, popularmente, de dizer que Lulu da Pomerânia é o anão e Klein Spitz é o pequeno. Mas, na realidade, Lulu da Pomerânia seria qualquer um. O pequeno, o médio, o anão, popular. Né? Um nome popular, que não é um nome oficial. E o que foi mais que você perguntou? Não, ficou nisso. Era isso mesmo, você respondeu tudo. E uma coisa importante é que houve uma, entre aspas, briguinha para dizer que a raça surgiu na Polônia ou a raça surgiu na Alemanha, mas, na verdade, os alemães fizeram questão de não chamar o pequeno de Pomerânia, chamar ele de Klein Spitz, isso. Para diferenciar totalmente. Isso também é interessante que ele falou, porque põe no microfone. É interessante o que você falou, porque quando você mencionou a Rainha Vitória, a Rainha Charlotte, quando a criação que elas desenvolveram, a criação da raça, elas
criaram um exemplar menor e lá, né, na Inglaterra e nos países que adotam o mesmo padrão, a raça se chama Pomerânia. E aí o Spitz alemão, o Klein Spitz lá, é outro grupo, é outra raça, é outra coisa. É diferente o padrão. Aqui no Brasil, a gente tem o padrão da Alemanha. Então, é Spitz alemão com as variedades. Ok, o Daniel está agradecendo a vocês, agradecendo a resposta. Dani, um abraço, sabe que eu gosto muito de você. E vamos lá então, que nós temos só 15 minutos, olha como passou o tempo. Dr. Mauro e Dr. Marcos Arruda, as doenças hereditárias, as doenças congênitas, o que nós temos, o que para os criadores e na criação, qual está sendo o principal perigo agora com essa popularização? Quem quer começar? Bom, a história traz a gente aqui porque, nesse momento, nós vivemos uma epidemia de problema dermatológico em Spitz, pela tal alopecia X, ou Black Skin Disease, ou a pelada dos pomerâneos. Mas, na verdade, assim, é uma doença antiga, que não se conhece muito a história, que se sabe que ela é multifatorial e depende de trabalho de seleção. Então, quem cria essa raça tem que saber que pode aparecer no plantel um cachorro com esse problema. Todos temos no sangue. Exatamente. Sim. Porque a raça... entre os lobos nascem cachorros pelados. Tá. Entre os lobos. Como esses cachorros são primitivos e derivados desses lobos, não é incomum que apareça. O problema é que a alopecia X, não vamos ficar falando de doença, de patologia aqui, mas a doença tem aparecido com muita frequência porque os cachorros se reproduziram muito mais. Você tem muito mais Pomerânia hoje, muito mais Spitz, do que tinha no passado. Dr. Marcos? Sim, e nós temos uns exemplares que acabam apresentando muito cedo e outros que apresentam muito tarde. Então, assim, a gente fica meio perdido, porque a gente fala, não, realmente, esse cachorro ele tem uma linha de sangue super saudável, ele está bem, já está numa idade avançada, mas o cachorro vai e começa a me produzir alguma coisa. Então, é uma coisa que a gente observa bastante, então por isso que essa está uma incógnita ainda. Sim, Carlos. Já há exemplos de cachorros... Bem próximo ao microfone, que a gente quer ouvir sua voz, Carlos. Agora sim. Há exemplos de cachorros que tiveram com 7 anos, recém apareceu Black Disease. Só depois de muito adulto. Depois o cachorro gran campeão e coisa apareceu um monte de filhos, tá? Apareceu Black Skin Disease. Poxa, que interessante, Marcos, complementando. Você tem pego casos clínicos? Sempre aparece um ou outro, né? Então, no começo a gente descarta todos os problemas hormonais, a gente vai descartar algumas excesso de testosterona, alguma coisa nesse sentido, hiperadreno, e aí, descartando tudo, a gente acaba fechando o quadro, né? Como alopecia X. A gente tem alguns especialistas que a gente normalmente encaminha para o coleguinha quando precisa, e é isso, mas tá meio complicado de... Dr. Mauro? Vamos lá, mais um detalhe importante é que é uma doença cuja responsabilidade do criador vai até a página 2. Mas utilizar cachorros que sabidamente são portadores ou que já deram cachorros com problema, aí é uma irresponsabilidade total. Então, o que a gente está falando aqui é com gente que cria com a melhor consciência e sabe que o problema pode aparecer em qualquer canil. Isso é um problema. A raça tem alguns, mas da alopecia X eu queria deixar essa lembrança, que procura um criador que está preocupado em não ter o problema na criação, que você já está fazendo a sua parte como proprietário. Tá, você disse, me repete de novo que eu não entendi direito. Não, eu entendi. A doença, a sigla. Chama alopecia X ou Black Skin Disease. É uma doença onde o cão vai ficar... Eu não trouxe nenhuma foto, porque não é o objetivo. Mas, assim, o cachorro perde toda a pelagem. E isso está determinado com várias patologias associadas. Porque não é uma patologia única. Ela pode estar envolvida com problema de tireoide, pode estar envolvida com problema de suprarrenal, pode estar envolvido só com estresse, pode estar envolvido, por exemplo, um cachorro vai fazer uma cirurgia de joelho e desenvolveu a alopecia X. Isso, aí que eu queria chegar. E o mais importante, e aqui que a gente tem que falar,
pelo amor de Deus, não me tosem a raça. A raça não exige nenhum tipo de tosquia. A gente não pode deixar de alertar as pessoas que têm Spitz. Não existe tosinha bebê, tosinha bu, não existe nada disso, porque tudo isso só faz prejudicar a saúde dos cachorros e traz muitas doenças. E também toma muito cuidado na hora e onde vão levar esses cães para serem banhados, né? A sequência de banhos, Marcos quer falar? Olha, um Spitz preparado por um profissional que tem experiência com raça, esse banho vai durar aí 20 dias tranquilamente, né? O proprietário consegue fazer uma manutenção, mas aí 20 dias dá para manter. Mas é muito importante a escovação, o tipo de escova que é usado, o tipo de hidratação que é feito nesse pelo, o que esse pelo está precisando ali, né, no período do banho. E aí esse banho vai durar bastante tempo. É um cão que não tem cheiro, né, ele pode estar super fedido, mas ele é muito diferente de cães de pelagem única, de pelagem lisa. E com o advento atual, desculpa, Marcos, com o advento atual de muitas pet shops, a gente tem uma pet shop em cada esquina, as pessoas querem dar banho semanal em Spitz. Pelo amor de Deus, não façam isso. Você está matando o cachorro, acaba com a pele, com o pelo e acaba com a saúde do cachorro. Tá? Só um instantinho para comentar. Vou chamar um break rapidinho e a gente já volta. Não sai daí não, que nós vamos finalizar. Tá ok? Ok, estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV Cinec com o programa Cães em Cena. E hoje falando dessa maravilha do Spitz alemão. E eu mostrei alguns materiais aqui, que é uma escova, um pente, isso tudo tem que ter muito cuidado. Falamos há pouco ainda que tem que ter uma consciência onde vai levar. O Dr. Mauro já falou das tosas, entosar, o que pode causar, né, na pele do animal. Essas escovas são para profissionais, na mão de quem não sabe, tanto a escova quanto uma rasqueadeira. Isso aqui, na mão de quem não sabe usar, vocês não sabem o dano que causa a um animal desse. É uma arma, Marcos. É uma arma. Então a gente abre aqui, Andréia, mostra aqui ele vai ficar bem aqui. Olha aqui, ele é um bebê de 6 meses, né? Se vocês aqui, infelizmente, TV não dá para, mas a textura do pelo, que coisa maravilhosa, exatamente como pede o padrão. E para a gente finalizar, porque nosso tempo está estouradíssimo, Dr. Mauro, nós temos tantos assuntos, né? Mas a gente eu vou resumir algumas coisas. O importantíssimo que a gente não pode esquecer de falar. Os criadores estão aqui me lembrando e me cobrando, mas é real. Então, colapso de traqueia é uma coisa geneticamente transmissível e que pode acontecer em qualquer criação. E tem responsabilidade aquele criador que usa cachorros transmissores desse problema. Existe como evitar fazendo acasalamentos que determinem cachorros saudáveis. O colapso de traqueia, o nome está falando, a traqueia não tem uma boa formação, ela colapsa e o cachorro passa um mal-estar, podendo vir a desmaiar, tem uma série de problemas. O outro problema muito comum na raça são os problemas de patela, de joelho. Os pomeranians e os Spitz, de forma geral, têm muita tendência a ter problemas de patela. Reproduz muito bem quem reproduz sem usar cachorros com problemas de patela.
Só me diz uma coisa, doutor Mauro. Isso pode ser ao teste, para que isso não passe na linha de sangue? Na verdade, sim. As pessoas que são sérias, elas fazem não só esses testes, vão investigar a displasia coxofemoral, vão investigar a patela, vão investigar a parte de colapso de traqueia, parte cardíaca. Tudo isso você tem que fazer. Se você é um criador sério, você faz para quê? Para não passar problemas para frente. Muito importante é que não adianta eu pegar um Pomerânia ou um Spitz pequeno e colocar sobre um piso liso e depois dizer para o criador que vendeu para mim um cachorro com problema. Não, você pegou um cachorro para um ambiente que era um problema. Então tem que pensar muito bem nisso. E, por último, algumas edições relativas ao próprio coração e um assunto que o Marcos vai conversar um minutinho com a gente, que é a hipoglicemia, que é um problema muito comum na raça. Hipoglicemia, existem algumas linhas de sangue que carregam a hipoglicemia como problema. Vamos lá, doutor Marcos. Olha, eu estou para ver uma raça que tem mais hipoglicemia que Pomerana. Eu desconheço. Explica para o público de casa, público leigo, o que é a hipoglicemia. A hipoglicemia, se o filhote ele rapidamente, fica um tempo sem comer, né, a glicemia dele acaba baixando. Como acontece no humano. Isso, como se fosse no humano. E aí ele já acorda meio molinho, você já percebe que ele já não está tão alerta como ele deveria, e aí você tem que correr e suplementar ali e socorrer para ele conseguir voltar. Isso quando bebês? Então, a maioria deles apresenta isso enquanto filhotes, e depois isso se autocura. Ou seja, o cachorro aprende que ele tem que comer para não ter hipoglicemia. Mas um criador bem experiente vai orientar o novo proprietário, o novo dono de cachorro, para ele saber que precisa observar esses sintomas e saber a hora de tomar alguma providência. A mudança de ambiente é sempre traumática para o filhote. Então pode ser que ali no primeiro, importante segundo isso, muito dia importante. Ele fique mais chatinho para comer, vai ser um ambiente novo, um espaço maior. Então, a gente sempre pede para eles conseguirem fazer uma suplementação com glicose ali, para conseguir manter a glicemia dele ali, pelo menos nos primeiros dias, né? E ele vai orientando a gente como que ele está, o cachorrinho. Algo mais a complementar na saúde? Então, o Carlito lembrou uma coisa importantíssima aqui. Quando eu vou tirar um cão de um canil para um manejo doméstico, eu tenho que observar que algumas coisas são comuns. Então, muitas vezes o pessoal fala, mas eu peguei um filhote e ele já veio com diarreia. Não, muitas vezes só o transporte do canil até a casa nova já pode determinar isso. E isso geralmente é bem fácil de contornar e não tem que sair correndo desabalado, porque... E a mudança de dente também, às vezes, os cachorrinhos ficam com diarreia, que nem as crianças. Sim, como humano. Cai a imunidade, mudou de ambiente, não está perto da mãe, dos irmãos. Isso. Isso é muito interessante falar. Por isso, sempre o quê? Procurar um criador sério, um criador idôneo, e mesmo assim isso pode ocorrer. Tá? Não é porque aconteceu, diga lá, doutor. Uma coisa importante, pensar muito que todas as raças muito pequenas, elas foram sendo diminuídas de tamanho, e tem esse tamanho graças ao trabalho de criadores sérios. Só que isso não traz só a coisa boa de eu ter um cachorrinho pequenininho. Eu ter um cachorrinho pequenininho exige de mim uma postura de saber cuidar desse cachorro bem pequeno. Sim, isso tem que ter não é um brinquedinho que eu troco a pilha, né? O bicho precisa ter necessidades próprias dele. É um ser vivo, não? Sim, um ser vivo, e tem a instrução do criador. O meio ambiente em qual se desenvolve é muito importante. O meio ambiente é fundamental. Sim, o meio ambiente, o ambiente onde vive. Eu gosto muito de... Muita gente me pede, o que você acha de eu comprar um Pomerânia ou um Spitz pequeno para minha filha de 5 anos? Jamais. Não é o cachorro ideal, porque eles são muito pequenos. Um tombo da altura de uma criança de 5 anos... para um cachorro desse tamanho, ele se quebra todo. Sim, então, assim, é muito importante essa consciência, tanto do criador como de quem vai comprar. Ok. Algo mais a complementar, Leonardo? Eu acho que nós fizemos um resumão, nós vamos voltar aqui. Eu vou chamar eles de novo, porque nós temos muito assunto. Tem bastante assunto. Eu, por exemplo, agora estou preocupado com a minha mochila, no tamanho dela, mas tranquilamente, né? Dá para tranquilamente, metrô, ônibus, não tem problema. Não vai nem, né, Juca? Fala, a estrela sou eu aqui, vocês estão falando, mas a estrela sou eu. Então, somos nós aqui, os que estão lá,
Nós somos as grandes estrelas desse show, né? Olha só, porque sem vocês, né? Eu sei, você está cansado, vamos para o camarim. Já, viu? Trancar no camarim, não vou mais sair. Gente, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Marcos, quer deixar o seu endereço eletrônico, suas páginas, onde a gente te acha? Então, a minha página é m_arruda, tá? 25. E lá eu posto um pouco da minha vida, um pouco com os meus cães que são pet também, um pouco da parte de veterinária. Então eu vou postando um pouquinho de tudo lá. Repete de novo. m_arruda 25. Marcos Arruda, Isso. no Instagram. Leonardo. No Instagram eu tô como @goldenfurbaus, com 2 R's, né? E no Facebook, Leonardo Pereira Mendes. Ok. Carlos, onde encontramos no El Facebook es Gladiators Kennel. Gladiators. Por falar nisso, mandar um abraço para a Glória, um beijo para a Glória. Tá? Obrigado. Mando um abraço de todos nós, um abraço coletivo aqui para a Glória, grande criadora do cenário da sinofilia brasileira. Dr. Mauro Anselmo Alves, suas considerações finais, 2 segundos. Opa, vamos lá. Não, procurar a gente no @petbluecare. Acabou de passar um. Isso, bacana. E estamos aqui. A gente vai, se Deus quiser, conseguir cada vez mais desenvolver esse programa para o que a gente quer. Quer que as pessoas conheçam as raças. Uma raça como essa é um deslumbre. A gente teria 10 programas para fazer sobre os Spitz, mas o tempo é curto. Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo para a Glória. Agradeço vocês mais uma vez. E vamos finalizando por aqui hoje, gente. Agradeço a audiência, o pessoal que mandou mensagem aqui, que eu não consegui responder, tá? Mas está aqui. E vocês encontram os criadores aqui também, que têm filhotes disponíveis. Se vocês quiserem conversar com ele, sempre visitem, conversem bastante. Vocês encontram pela nossa página, ou seja, pelo nosso canal no YouTube, que é Programa Cães em Cena, que esse programa vai ficar on demand, ou seja, para sempre, tanto no canal da TV Cinec, quanto no nosso canal no YouTube. E compartilhe lá, se você gostou, para o nosso canal subir bastante e você ter a informação correta aí. Bom, até terça-feira que vem, com uma outra raça. Agradeço mais uma vez aos criadores e até terça. Acabou.